Olá, eu sou o professor Gabriel, de ensino médio pré-vestibular, professor de literatura, e hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre esse livro fundamental do século XX, que é A Metamorfose do Franz Kafka, um livro de 1915, extremamente importante para vários discursos fundamentais do período da Primeira Guerra Mundial e mesmo das décadas posteriores à morte do Kafka, que foi em 1924. Antes da gente fazer uma rápida análise dessa história, eu quero comentar um pouco do contexto e da vida desse autor. O Kafka escreveu A Metamorfose já maduro. Na verdade, ele tinha nascido em 1883 e esse livro, como eu disse, é de 1915. A gente não pode esquecer que 1915 é uma data muito importante, né? Esse ano de 1915, a Europa se encontrava já em pleno conflito da Primeira Guerra Mundial, iniciada um ano antes. Na Metamorfose, existe esse clima de um intenso pessimismo e negativismo que eu quero explorar com vocês também. E esse contexto político é de suma importância para que a gente faça essa relação. Além desse contexto desfavorável em que o Kafka estava envolvido como cidadão, ele que era tcheco e escrevia em alemão, a gente tem que falar um pouco também sobre a família do Franz Kafka. E é sabido que esse autor tinha uma relação péssima com o seu pai, que era visto como um homem muito repressor, muito tradicionalista, autoritário. Isso fez com que o Kafka escrevesse muitas vezes sobre ele, sobre a figura paterna, de um jeito tão pessimista quanto o contexto da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai explorar nessa obra também. O Kafka tem um livro endereçado ao pai dele chamado Carta ao Pai. E a gente não pode esquecer que no livro A Metamorfose, a figura paterna também é uma figura de repressão de maneira muito central. Vamos falar um pouquinho do enredo e de algumas interpretações fundamentais dessa obra, então. A Metamorfose conta a famosíssima história do jovem Gregor Samsa, em algumas traduções caixeiro viajante, em outras vendedor, que numa dada manhã se transforma num gigantesco inseto. Se a gente analisar a palavra em alemão que descreve essa transformação, o animal que ele se torna, a gente vê que o Kafka cria uma dúvida no leitor, na verdade. Às vezes o Gregor é descrito como um verme, outras vezes como algo que lembrasse uma gigantesca barata. Ou seja, eu estou dizendo isso para reforçar que essa coisa de que o personagem Gregor Samsa se tornou uma gigantesca barata, em específico, é uma ideia que ficou, mas ela não está essencialmente ligada ao texto. O Kafka trabalha com mais dúvidas e mais suspenses para o leitor. A gente tem que perceber o Gregor Samsa como um jovem normal, um jovem que trabalha e com o seu trabalho sustenta sua família. A sua irmã, chamada Gretchen, a sua mãe e o seu pai, que vivem numa espécie de casa de pensão, em que se alugam quartos, são sustentados pelo trabalho desse jovem muito esforçado, que não sabemos como, numa dada manhã, se transforma monstruosamente num inseto horroroso. Claro que ele não entende o que aconteceu no primeiro momento também. São várias as passagens em que o Gregor Samsa fica perplexo ao extremo com essa nova transformação, sua nova forma física nojenta, asquerosa e descrita de maneira em zoom, em close pelo Franz Kafka. O Franz Kafka não tem medo de descrever os aspectos físicos desse inseto, dessa espécie de inseto, como eu disse, asqueroso. Por isso, esse é um livro incômodo que não deve ser lido antes de uma refeição, de um jantar romântico, etc. Mas, mais do que um livro nojento, esse é um livro que causa reflexão. A gente reduziria essa obra a um grande senso comum se simplesmente dissesse: ah, que nojo, esse livro trabalha com uma transformação de um homem em um inseto. Todos nós, quando começamos a ler esse livro, somos levados, assim, para uma espécie de conforto em relação ao absurdo. É uma história que nunca vai acontecer com qualquer um de nós. É uma história sem pé nem cabeça, de um homem que se transforma num inseto sem explicação. Mas nos parágrafos iniciais dessa história assustadora, a gente já sabe que o Kafka não está falando do absurdo. Ele está falando do dia a dia desse personagem transformado num inseto. A preocupação do Gregor é não perder hora para o trabalho. A preocupação dele é saber o que o chefe dele vai pensar caso ele se atrase. Quais são as expectativas da família, do pai, da mãe e da irmã que ele sustenta com o salário dele,
Se ele faltar a um dia de trabalho, essas expectativas vão ser quebradas? E se ele for demitido? Os problemas de Gregor não estão só na sua forma física e na sua aparência asquerosa. São problemas de angústia e de inadequação do homem diante de um mercado de trabalho cruel. São muitas as referências assim. E a gente tem que pensar nesse livro também como uma crítica ao sistema de trabalho de uma Europa ainda, lembremos, pré-revolução socialista, que começaria a se encorpar em 1917. A gente viu que esse livro é muito diferente. O Kafka parte de um absurdo para falar sobre a realidade. É o absurdo da realidade que está sendo revelado pela metamorfose. A nossa falta de vontade, que às vezes nos acomete de irmos ao trabalho, as dificuldades das relações familiares tão constantes em famílias bem ou mal estruturadas, sobre essas coisas o livro fala também e fala muito. Você deve perceber isso na sua leitura. O Gregor Samsa, é claro, por ser o protagonista, o personagem principal, é aquele que é mais analisado psicologicamente. Toda a opressão das manhãs, dos transportes que ele pega ao trabalho, das tabelas, do salário pouco, tudo isso é colocado, causando um clima agora não político, mas de uma opressão diferente das opressões da ditadura, da guerra, etc. Uma opressão familiar é o que se coloca aqui e é bastante importante a gente falar sobre isso. Na sua leitura, por mais que possa parecer absurdo o que eu vou falar agora, mas não tem problema, afinal é um livro de absurdos, você não pode deixar de ver que existe um certo humor terrível nessa obra. Existem cenas de profundo ridículo e incômodo reveladas nessa obra que eram lidas de forma um tanto quanto satírica pelo Franz Kafka. É sabido, seja isso uma lenda urbana ou não, que o Kafka se divertia muito enquanto lia os parágrafos de A Metamorfose. Uma dessas cenas é quando o chefe do escritório em que trabalha o Gregor Samsa vem tentar trazer o personagem para o seu cotidiano e o seu trabalho como se tudo tivesse correto. É claro que o chefe não sabe da transformação física dele e uma grande confusão, no pior dos sentidos, vai ser causada a partir dessa cena. Mas o humor se mistura ao clima de terror de uma maneira muito brusca nesse livro. Talvez a cena mais famosa dessa obra, que deve receber total atenção do leitor, seja a cena em que o pai de Gregor Samsa enche o bolso de maçãs, de um arsenal de maçãs, e começa, espantado e não aceitando mais a forma daquele que era o seu filho, começa a arremessar essas maçãs contra a carapaça de seu filho. Uma dessas maçãs fica alojada nessa carapaça e toda essa cena de maneira explícita e quase médica é descrita com bastante habilidade pelo Franz Kafka. O corpo do inseto violado mostra também a perda da posição do Gregor como um filho admirável para essa família. Como que um inseto vai conseguir sustentar o pai e a mãe? Um inseto trabalha? Obviamente não. Ou seja, a transformação do Gregor faz com que ele seja simbolicamente expulso e agredido por essa família. Será que nós temos, naqueles contextos do século XX, que pensar que o Kafka escreveu esse livro para condenar sobretudo as relações familiares e a nossa necessidade de sermos úteis para os nossos companheiros de lar e de um ambiente doméstico que, de um ambiente afetivo, passa a ser um ambiente de opressão. Essas duas cenas, a do chefe do escritório com um quê de ridículo e a cena das maçãs, são fundamentais para que a gente analise bem todo o poder literário dessa obra. E a gente não pode deixar de esquecer que a metamorfose do título, a metamorfose principal, essa sim, não é só a metamorfose do Gregor enquanto barata, é a metamorfose da irmã ao final do livro. Assim que o Gregor morre, a irmã passa a ser vista como a futura esperança da família, a esperança de trabalho e de sustento dessa família inerte. Kafka é um autor da opressão. A opressão na sala de aula, na família, no mercado de trabalho, do bullying aos sistemas políticos,
a opressão sempre deve ser discutida e debatida se quisermos de verdade entender o que é cidadania. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da leitura e não deixem de ver nessa obra, A Metamorfose, algo muito próximo de toda a nossa sociedade.